tradição mexicana, que era muito presente nela. Mesmo quando ela saía do México, ela mostrava que ela tinha essa tradição. Então, ela usava as flores, ela usava muitas joias, joias pré-colombianas, joias que eram do povo dela. Ela usava muito chales, e também muitas joias, os anéis, as fitinhas no cabelo, e também ela fumava bastante. Aí, agora, deixa eu deixar aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, desculpa, Ju. Tá, pode falar. Podem mandar no chat, que a gente está de olho para falar para a Ju. E mais tarde, no final, vocês podem perguntar também. Isso. E aí, depois que ela sofreu essa poliomielite, ela cresceu e ela trabalhava junto com o pai dela, na verdade. O pai dela, ele era fotógrafo e ele tinha epilepsia. Então, ela ia junto com ele trabalhar, para caso ele tivesse algum ataque, ela pudesse estar lá para conter. Então, ela sempre foi entrando nesse mundo das artes, de vendo o pai dela tirar foto. O pai dela também gostava muito de pintar, mas era como um hobby, não era uma coisa que ele conseguia fazer porque ele precisava ganhar dinheiro. E aí, depois, ela conseguiu entrar, ela foi a primeira turma de meninas a entrar na escola preparatória, na PRAP, do México, da cidade do México. E foi lá onde ela começou a aprender a desenhar, a fazer gravuras, e foi entrando nesse universo das artes. Mas ela não pensava em ser artista, ela queria ser médica, e ela também tinha vários ideais, que ela andava com 5 amigos, ela andava só com meninos, e eles estudavam, liam muito, então eles queriam fazer revolução, e estavam numa época muito de revoluções no México. Então, o único lugar que se tinha muitos ideais de pensamento nessa época era a cidade do México em si, porque as cidades em volta, elas eram todas tradicionalistas. Então, eles viviam no mundinho deles, em tradições muito fechadas, e a cidade do México era um lugar que a galera estava pensando, a galera dançava, a galera fazia muitas outras coisas, como arte, tanto que lá no México, nessa época, estava crescendo a época dos murais. Então, o Diego Rivera, que era um artista muralista, ele estava fazendo vários murais para poder representar a história do México e deixar gravado na capital. Então, nessa escola preparatória, ela acabou conhecendo o Diego Rivera, ele estava pintando, só que ela era muito criança, ela ia ver ele pintar, ela roubava a comida dele, do negócio que a mulher dele trazia para ele se alimentar, então ela tirava muito sarro dele. E aí, infelizmente, quando ela tinha 18 anos, ela estava saindo da escola, ela entrou num ônibus, naquela época, na década de 20, os ônibus não eram iguais os nossos, era um caminhãozinho com uma carretinha, e aí tinha um lugarzinho para sentar, e ela entrou nesse ônibus com o namorado dela, que é o Alejandro, o primeiro namorado dela, e o ônibus acabou se chocando com um bonde, na qual ela estava bem no meio, e ela foi uma das pessoas mais atingidas. Ela quebrou a clavícula, ela quebrou 11 lugares na perna dela, com o pé, e entrou uma barra de ferro dentro do útero dela, então rasgou ela de fora a fora. E isso foi muito complicado, porque ela ficou entre a vida e a morte por um ano, fazendo cirurgias e tentando voltar à vida normal, porque as pessoas achavam que ela não ia sobreviver, e ela sobreviveu, e ela ficou 3 anos na cama. Então, para uma pessoa que tinha uma vida muito ativa, ficar 3 anos na cama foi muito complicado para ela. Então, nessa época, o pai dela improvisou um cavalete especial para que ela começasse a pintar. Opa, foi eu errado. Peraí. Para que ela começasse a pintar. Deixa eu... Tá aparecendo minha... Peraí. Desculpa, gente. Vamos lá de novo. Aqui.
para que ela começasse a pintar. Então, ela pegou as tintas antigas do pai dela e ele arrumou um cavalete improvisado, colocou um espelho em cima da cama onde ela conseguia se enxergar, porque era o momento que ela ficava mais sozinha. Ela escrevia muitas cartas para o namorado dela, mas o namorado dela não tinha tempo de visitar ela, então ela tem muitas memórias de cartas que ela escrevia, e aí ela foi aprendendo a pintar. Ela é muito boa em autorretrato. Ela fez, durante a vida toda dela, 200 obras, sendo pinturas, esboços e desenhos. E 143 foram pinturas de quadro, e 55 foram autorretratos dela. Então, a Frida, ela é muito conhecida pelos autorretratos dela, porque ela conseguia se enxergar, porque era o momento que ela ficava com ela mesma, e ela conseguia representar a dor dela, o sentimento dela através das cores. Ela também tinha uma coisa muito complexa com cores, que cada cor representava algum sentimento dela. E aí, ela falava que era ela era o assunto que ela mais conhecia, porque ela estava sempre no mundinho dela. Aí, depois disso, ela conseguiu sair, né, da cama, e ela conseguiu ter uma vida um pouquinho melhor, apesar da dor. Ela usava uma cinta ortopédica como se fosse um espartilho. E ela usou por muitos anos. E também ela tinha a perna dela, que ela usava a bota. Ela acabou conhecendo, depois, novamente, o moralista Diego Rivera, que foi o marido dela, foi a peça mais importante da vida dela, para ajudar ela a desenvolver os quadros dela. Ela um dia levou alguns quadros para ele e ela perguntou: você acha que eu tenho talento? Porque eu preciso ganhar dinheiro. Se você, como um artista experiente, falar para mim, olha, não é bom, eu não vou seguir em frente com isso. E aí ele falou que era um dos retratos mais lindos que ele já tinha visto na vida, porque ele nunca tinha visto alguém pintar assim. E aí eles começaram a sair, eles participavam do Partido Comunista juntos, e ela começou a se interessar por ele, mas o Diego era assim, o Diego já foi casado 2, 3 vezes, ele teve vários filhos, e ele não era uma pessoa fiel, tanto que um médico dele falou que ele era impossível de ser fiel a alguma pessoa, e ele acreditou nisso e sempre levou. O Diego, ele era meio estranho, ele não era um galã, ele era bem grande, mas ele tinha um jeito de conversar muito legal, então as pessoas se encantavam pelo jeito dele conversar. Ela acabou se apaixonando por ele e eles casaram. E quando ela tinha 22 anos e ele tinha 41. E era uma grande diferença de idade, mas eles se gostavam muito, tanto que a ex-mulher dele ficou muito transtornada, mas depois ela virou amiga da Frida e começou a dar umas dicas de como ele gostava da comida, porque ele pintava muito, ele ficava o dia inteiro pintando, então ela tinha que levar comida para ele. E aí, ao mesmo tempo, ela também se motivava a pintar alguns autorretratos do jeito que ela sentia e como ela estava se sentindo no momento. Infelizmente, a Frida Kahlo não conseguiu ter filhos por causa do rompimento da barra de ferro que entrou no útero dela. Então, ela tinha um grande problema de querer engravidar e ela queria muito ser mãe e ela não conseguia. E aí eu vou mostrar aqui para vocês os autorretratos. Eu vou mostrar para vocês um autorretrato que ela pintou, que está no museu. Vocês vão ver quando que não dá para ver muito bem as pinturas lá no museu. Esse aqui é uma do primeiro aborto que ela teve. Ela fez até não tá totalmente feita, né? Tá, como chama? Inacabada. Ela deitada numa cama, o bebezinho dela, o Diego do lado dela, a enfermeira do outro e os médicos em volta dela, explicando para ela que, infelizmente, ela perdeu o bebê. Aí... Deixa eu mostrar.
Nós temos também aqui, esse autorretrato foi um primeiro autorretrato que ela fez. Dá pra ver, ela tinha a sobrancelha dela bem marcada. Era como se fosse uma gaivota, eu falo. E é um registro de identidade dela muito forte. E esse foi o primeiro autorretrato que ela fez, que tá lá no museu, que eu vou mostrar pra vocês. Ela fez pro namoradinho dela, Alejandro Gomes, que ela amava muito ele, mas ao mesmo tempo dela amar muito ele, ela saía com outras pessoas também. E aí ele ficou muito sentido, ele não queria mais ficar com ela, e ela deu esse quadro como um pedido de desculpas, e ele acabou aceitando. E aí... Aqui é um... Não está aparecendo a imagem. Oi? Não está aparecendo a imagem. Agora tá ou parou? Para mim tá normal. Agora tá aparecendo. Também tá normal. Tá. Então, aí eu trouxe uma foto para vocês verem dela pintando um dos quadros dela. E aqui é o Diego Rivera com ela. E atrás tem um quadro que é o quadro de representação dela no meio. Só estou vendo você. Só? Ah, eu vou tentar de novo. Peraí, só um minutinho. Clica no alfinetinho que aparece na tela. Geralmente aparece um alfinete. Eu ou ela? Desculpa. Não, amor, quem está assistindo. Ela, quem está assistindo, apertando o alfinetinho, volta à sua tela. Isso. E aí aqui é o Diego, e aí aqui atrás é uma foto dela na mesa com uma caveirinha, porque ela entendia, ela tinha uma relação um pouco confortável e desconfortável com a morte, porque ela não sabia por que ela sentia tanta dor, porque ela sofria tanto, ela passou a vida inteira sofrendo, então ela tinha essa relação de que ela ia chegar na morte, mas ao mesmo tempo ela vivia com a morte com ela sempre. A morte estava sempre com ela. E aí aqui... Tá acabando as fotinhas. Eu trouxe uma foto do macaquinho dela, ela tinha um macaquinho de estimação. E ela também mostra em muitos retratos dela, ela e essa relação com os macaquinhos e pássaros. Ela pinta muita coisa colorida, é muito bonito. E aqui eu trouxe algumas roupas, que aqui é a bota ortopédica dela, aqui é a cinta dela com um símbolo do Partido Comunista e também as cores muito vivas que ela usa. Então agora eu vou mostrar para vocês o museu. Vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver o museu? Eu não. Não? Sim, estou vendo. Sim, Eu também. Ô, Ju, perguntaram aqui se tem esse quadro da morte para mostrar mais de perto. Não estou vendo. Não, mas eu posso achar. Peraí. Droga. Não, vamos esperar ver se está carregando. Coisa a gente... Vou abrir aqui para vocês verem. Esse câmera tá pequenininho. Isso, achei um quadro. Vou compartilhar com vocês. Ó, esse aqui é o quadro. Então, tá ela no meio, tá a morte, e aqui algumas outras referências da vida dela. Então, ela tem um quadro dela que é uma representação dela, a cabeça dela no corpo de um veado, levando várias flechas. E aqui, eu não sei muito bem quem são essas crianças, mas são partes da vida dela,
que ela sempre representa. Tanto que ela foi chamada por um amigo dela, escritor francês, de artista surrealista, porque eles achavam que ela pintava sonhos. Então, surrealismo é tipo os quadros do Salvador Dalí, que são relógios derretendo, coisas que são fantasiosas. Mas a Frida falava que não, ela não desenhava sonhos, ela desenhava a própria realidade. Só que ela desenhava uma camada da realidade que ninguém conseguia enxergar. Então, por isso que era muito poderoso os quadros dela. Porque era uma outra camada. O pai dela falava tanto sobre isso. Deixa eu compartilhar agora a casa dela. Vamos ver se vai carregar para todo mundo. Carregou, gente? Então, aqui é a entrada da casa. A gente não consegue ver a parte da frente, mas depois eu consigo pegar para vocês. A Casa Azul, ela deixou do jeitinho que ela amava. Muitas plantas, ela é muito de ter planta, principalmente plantas típicas do México, então ela tem muito cacto e plantas que ela sentia que faziam parte da tradição mexicana. Aí, essa aqui, nós temos 4 quartos de exposição de quadros dela. Vocês estão conseguindo ver aqui o quadro? Sim. Tá. Então, esse quadro chama O Marxismo Dará Saúde aos Doentes. Ela era muito ligada ao Partido Comunista, então ela colocou aqui a cabecinha do Marx, a pomba branca da paz, as muletas dela, e também dela achar que o povo mexicano ia se libertar. Aqui a gente vê o quadro que eu mostrei para vocês, que é o quadro da roupa de veludo dela, que ela mandou para o primeiro namorado dela, e o quadro da cesariana. Alguns quadros que estão aqui não são dela, mas eles fazem parte do projeto de acervo do museu. Esses quadros aqui são. Ela começou muito pintando autorretratos, então aqui é um quadro muito importante para ela, que é o quadro do pai dela, com a câmera atrás, e aqui algumas pessoas da família dela. Aí nós conseguimos ver aqui. E aí depois nós vamos para o segundo quarto, na qual essa aqui é uma pintura, que é aquela pintura que estava mostrando que ela estava com o cavalete, né, fazendo. Ela pintou os irmãos dela embaixo e ela, só que ela não conseguiu acabar, que a gente consegue ver que tem 2 bonequinhos aqui que estão sem rosto. Aí no meio tem os pais dela e em cima são os pais dos pais e as mães, e os pais da mãe dela. Que esse quadro chama Meus Pais, Minhas Mães e Meus Avós e Nós. Alguma coisa assim. Aqui são alguns quadros que estão inacabados. E aí aqui foi o último quadro que ela pintou, que chama Viva la Vida, que foi em 1954. Foi uma natureza morta, que ela pintou da casa dela. Não se sabe muito bem se foi o último quadro dela ou se ele já estava meio pronto e ela só escreveu Viva la Vida para encerrar o quadro. Existem muitas perguntas de autobiografia que eu leio que não se sabe. Aqui nós temos um autorretrato dela. Ju, peraí que não tá na sua apresentação. Ah, tá. Você vai ter que voltar. Tá. Truncou a sua mensagem. Peraí. Vamos tentar de novo. Oi? Vocês conseguiram ver a natureza morta ou vocês querem que eu volte? Deu para ver, sim. Viu? Até a natureza morta a gente viu, mas não ouviu o que você falou depois disso. Ah, tá.
Então, eu falei do retrato, né? E aqui é um dos retratos dela, de autorretrato, que faz parte dos 55. A maioria estão espalhados em diferentes museus, tanto no Museu Nacional do México, quanto em outros, né? Nos Estados Unidos, Nova York, onde ela também passou 4 anos nos Estados Unidos. Ela foi para ajudar o Diego Rivera, né? Que ele foi fazer murais em Detroit e em São Francisco, e ela não gostava dos Estados Unidos. Ela achava todo mundo sem graça, e era uma época, assim, que ela mais mostrou as cores dela, os vestidos, coisas que todo mundo ficava muito fascinado lá nos Estados Unidos, para ela mostrar e ela não se vestia de outro jeito, ela sempre tinha essa rotina de fazer o cabelo, colocar as roupas dela, usar coisas muito pesadas, mas ela não largava o estilo dela, que era para mostrar as raízes mexicanas, ela tinha muito orgulho. E aqui são algumas fotos que são tiradas pelo pai dela, que ele era fotógrafo. Nós temos aqui a foto dela pequena, a foto do pai dela, e algumas fotos que o pai dela conseguiu fazer ao longo do tempo, antes dele falecer, né? Aqui são algumas. Ela gostava muito de fazer esboços e pinturas, tanto que tem muito mais isso do que pinturas em si. É possível ampliar essas fotos? Está muito distante. A ampliar? Então, ele não deixa ampliar, só consigo mostrar assim. Tudo bem. Mas aí... Consegui ter essas últimas fotos. Para mim não aparecia, só aparecia você. Ah, tá. Tá aparecendo agora? Para mim também não está aparecendo. Você não está compartilhando a tela mais, Ju, você vai ter que compartilhar. Não, as últimas fotos não apareceu em cinza. Não aparece. Tá, vamos tentar de novo. Senão eu também posso mostrar. Está aparecendo agora? Agora sim. Agora sim. Agora sim, sim. Eu posso mostrar aqui, ó, Frida. Vou mostrar para vocês uma foto, essa foto aqui que tá no... Bem distante está aparecendo agora. Para mim, tá aparecendo. Aqui ela parece bem pequena, mas vamos ver se vocês conseguem ver melhor. Aqui. Se a gente colocar o zoom, a gente consegue ver maior. Vocês conseguem ver? Ela continua pequena, mas... Estão vendo a foto da Frida? Dá para ver. Isso, da Frida pequena. Aí nós temos também a foto do pai dela. Que o pai dela tinha olhos azuis, mas é que não dá para ver aqui. Peraí, deixa eu... Não apareceu a foto do pai dela, não. Vou mostrar agora. Estão vendo aqui, ó, o pai dela? Ó. Esse aqui é o pai dela. Sim. Sim. O pai dela aqui com a câmera, ó. E... Vamos ver. E aí ela tinha essa... Tem uma foto aqui que ela registra, o pai dela tá aqui do lado dela, ela tá com o ombro em cima do pai dela, ela se vestiu de homem para tirar essa foto. E a mãe dela ficou doida, porque ela era muito de chamar atenção e também ela saía também com homens e mulheres. Depois do casamento dela com o Diego, quando o Diego começou a trair ela ficou muito triste. E aí ela começou a ver e conhecer outras pessoas, porque ela não ia ficar sofrendo pelo Diego, apesar dela amar muito ele. Então, eles ficaram muito tempo juntos, mas teve uma época que ela aceitava as traições dele. Mas teve uma época que ele acabou traindo ela com a irmã dela. E aí foi o fim da picada. E aí, nessa época, ela acabou se separando dele. Ela sofreu muito, foi muito complexo. Ela cortou o cabelo dela inteiro, ela ficou parecida que nem um cortezinho masculino. E
ela se vestia, também colocava terno, e também ela passou um tempo só desenvolvendo a sua pintura através desse tipo da raiva que ela sentia por ele. Mas eles não conseguiram ficar separados muito tempo juntos. Então, o que aconteceu? Eles voltaram, porque eles, artisticamente, um supria o outro. Mas então, ele construiu uma casa, que era uma casa dela e uma casa dele. E a casa conectava uma ponte. Então, se ela precisava, ela ia lá, conversava com ele, se precisava, eles iam conversar. Tanto que, quando ela morreu, ele disse que ela foi a peça fundamental da vida dele, que ele não seria tão artisticamente fluido se ele não tivesse essa influência da Frida na vida dele. Porque eles passaram muitos anos juntos. Vou agora compartilhar aqui. Museu. Aí nós temos algumas fotos. Depois eu posso mostrar mais algumas fotos para vocês. Esses quadros aqui não são delas. Não é dela, tá? São... Oi? Outra. Travou? Vocês estão vendo? E aí? Esses quadros aqui não são delas, tá, gente? Não é dela. São de pessoas que complementam a exposição. Porque muitos quadros delas foram para outros museus, infelizmente. Então, é mais um lugar de memória e também para trazer apoio aos outros artistas. Alguém está tentando falar comigo? Não, Ju. Não? Então, agora estão conseguindo ver essa fala aqui? A Frida, ela não tinha muito costume de fazer quadro grande. O único quadro grande que ela fez, que foi um dos maiores, é as duas Fridas, que eu posso mostrar para vocês depois. Esse quadro, ela fazia xilografuras pequenininhas de histórias que ela ouvia da igreja. Então, por exemplo, milagres que aconteciam com pessoas ao redor dela, milagres que ela ficava sabendo, ela acabava escrevendo isso em pequenas xilografuras. Então, dá para você ver que são desenhos de igreja, tem uma santa, tem uma pessoa voando em cima de uma nuvem. Então, ela começou fazendo isso. Ela gostava muito de fazer, ela tem várias. Aqui ela tem um autorretrato pequenininho, que eu posso até mostrar, que é o do aborto dela que ela teve nos Estados Unidos, porque assim, ela engravidou de novo nos Estados Unidos e o médico falou que ela poderia ter se tivesse passando por todos os processos, né, se tivesse auxílio do médico. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ela passou muito mal, ela quase morreu. E aí foi muito, muito complicado para ela. Foi uma dor muito grande, porque ela ficou muito tempo no hospital, mais uma vez internada no hospital, passando mal. E o sonho dela de ter filho foi ficando cada vez mais pesado, porque ela queria muito ter um filho e ela não conseguia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o quadro. Então, aqui ela deitada, porque ela sofreu uma hemorragia de noite e acabou perdendo o filho. E aí aqui se conecta várias coisas. O bebê, o corpo dela, que não tinha condições de preparar, a clavícula dela quebrada, uma flor, que eu não me lembro muito bem o que representa, e aí são várias... aqui na cama está escrito Henry Ford Hospital, que é o hospital em Detroit, que ela ia ter o filho e infelizmente acabou não conseguindo. Aqui. Aí nós vamos começar o tour pela casa dela. A casa dela é muito colorida, é muito bonita.
ela tem essa alegria pelo amarelo, então muita coisa da casa dela é amarela até o chão. E aqui é o comedouro, que é a sala de jantar. O Diego e a Frida, eles eram colecionadores de artefatos e artesanatos da cultura mexicana. Então, tudo que eles viam, eles saíam para passear, eles compravam artesanato. Então, a casa dele tem muita coisa. Aí você consegue ver aqui. Para mim não está saindo sua voz, tá dando delay. Tá, vamos lá. Oi. Tá funcionando agora? Todo mundo me ouvindo? Para mim tá normal. Provisível. Ok. Então, vamos lá no Museu da Frida. Aí aqui nós temos alguns bonecos também, que são os bonecos de morte, que lá é muito famoso a cultura do Dia dos Mortos, que eles ressignificam a morte de um jeito muito diferente e muito bonito. Lá se diz que é muita prosperidade você nascer e morrer na mesma casa. E foi o que aconteceu com a Frida. Ela nasceu e ela morreu nessa casa. Aqui atrás também tem uma parte que está escrito Frida e Diego viveram nessa casa de 1929 a 1954, na qual é a entrada da casa, só que quando mostra o jardim não aparece. Depois eu posso mostrar as fotos para vocês. Aí aqui tem a caveirinha. Ela tem bastante caveirinha, bastante corpinhos que ela comprou, ou fez, ela não fez. Ela comprou. E aí, aqui são as louças dela, também muito coloridas. Aí nós temos também os pratos de tradição mexicana e todos os monumentos dela. Tem os macaquinhos, que ela sempre gostou muito de macaco. E algumas pinturas que ela comprava junto com o Diego. Aqui em cima nós temos Ela gostava muito de natureza morta também. E aí nós terminamos essa parte do comedor. Aqui é um quarto onde ficava o Diego Rivera. Então, aqui tem uma fotinho do Diego, a fotinho dele. Aqui nós também temos o macacão dele de trabalho, que ele usava macacão quase todo dia, porque ele pintava horas, ele tinha exaustão de tanto pintar. Ele teve que um tempo parar de pintar, o médico teve que falar para ele, para que senão você vai morrer, porque a vida dele era só pintar, comer, dormir, só isso. E ele tinha muitos trabalhos para fazer, a galera, ele estava no ápice da fama dele, então a Frida ela ia atrás dele para todo lugar para pintar, e assim, aqui tem uma espingarda, que lá naquela época eles andavam armados, tanto que ela disse que se apaixonou por ele quando ele atirou ele quase tentou atirar numa pessoa, numa reunião do Partido Comunista, e ela achou ele interessante, mas ela ficou com medo dele. Ela também gosta muito de almofadas bordadas, então tem bastante coisa bordada que ela adora, e acho que também é muito típico da cultura mexicana, os bordados. Aqui algumas estátuas pré-colombianas, um armário e a cadeira dele. Aí nós temos aqui também uma estatuazinha, um quadro. Aqui nós temos outro quadro. E algumas outras estátuas. Aí tem também uma moça seminua, porque ele gostava muito de moças. Ele era bem mulherengo, ela falava. E aí aqui nós temos um outro quadro, são muitos cavalos. Aí aqui, vocês conseguem ver a cozinha? Sim. Certo? Então, aqui é a cozinha dela. Apesar dessa época já ter fogão a gás,
ela gostava mesmo, era do fogão a lenha dela. Então, aqui tem o fogão dela, que eu acho que era por aqui o fogão dela, Aqui que ela fazia comida, aqui são todas as louças dela. É muito bonito que aqui em cima ela fez, ó, escrito Frida e Diego. Então ficou bem bonito as pecinhas dela. Ela também fez uma pombinha da paz aqui. Ju, a gente não tá vendo o compartilhamento. A dona Kiko tá compartilhando, tá, Rodel? Ah, tá. Eu também não tô vendo. Ah, tá. Vou compartilhar agora de novo. Isso. Aqui, ó. Ela escreveu em pecinhas Frida e Diego na cozinha dela. E aí ela também fez uma pombinha da paz. Deixa eu ver se eu consigo. 2 pombinhas da paz em cima da janela. Bem bonito. E aí o pessoal do museu mesmo foi colocando as cerâmicas dela, as coisas que ela tinha de mais bonito, que ela gostava e que ela usava, né, para preparar as comidas. E também muita natureza morta, que ela gosta, em forma de cerâmica. Então é tudo muito amarelo, muito feliz, muito... Amarelo traz felicidade. Acho que uma casa dessa assim a gente ficaria feliz todo dia. Quem gosta de cor, né? E aí aqui é a cozinha dela. Com bastante cor e pecinhas e pássaros, bem do estilo dela. Aqui é uma parte de escada, né? É tipo um corredor que tem muitas outras gravuras, mas nada dela. Ela foi colecionando pinturas de outras pessoas e foi colocando aqui. Então, eu não sei muito bem dizer o que essas figuras representam, mas como uma artista, colecionar arte é uma coisa inevitável, né? E aí, se eu estiver indo muito rápido, por favor, vocês avisam, tá? Aqui são alguns outros quadros. E aqui embaixo mais quadros de pessoas. E aqui também uma peça de cerâmica. E aqui o sofá, eu acho muito bonito esse sofá. É um sofá trançado, né? E um baú, né? Com essas cadeiras e mais uma estátua pré-colombiana. E as cadeiras. Aí aqui nós temos o estúdio de pintura dela, que é lindo. As tintas dela, ela tinha muitos cadernos, ela escrevia muitas cartas. Então aqui, ó, se você conseguir ampliar o caderno dela com algumas pinturas que ela fazia. Aí aqui tem a foto do Diego. Aqui são os giz de ceras dela, os negocinhos de tinta, que são muito antigos, né? E aqui nós temos os tubos de tinta dela. E aqui tem um cavalete que ela ganhou de um amigo dela, na qual ela pintava na época que ela estava em cadeira de rodas. Quando ela estava mais velha, a perna dela já não estava muito boa, ela já não estava conseguindo mais andar direito, então ela ficava com essa cadeira de rodas em casa. Aí aqui são os livros dela, os livros e outras muitas estátuas que ela colecionava, que ela... Ju, tem 2 perguntas aqui. Oi, pode perguntar. A Júlia perguntou se o Diego não era um muralista. Isso, tá? E a Eliane perguntou se tem pinturas do marido dela. Se tem pinturas? Vocês querem ver pinturas do Diego? Tá. Então, o Diego, sim, ele era um muralista muito famoso no México, tanto que ela conheceu ele quando ele estava repercutindo porque no México o que era importante para eles agora era registrar os momentos históricos das vitórias mexicanas, das vitórias e também uma lembrança.
Então, o Diego pintava histórias. Ele não fazia que nem a Frida, que era pintar a realidade dela. Ele pintava histórias do que aconteceu para poder deixar registrado nos lugares. Tanto que ele foi chamado para os Estados Unidos, e o Diego é comunista. E os Estados Unidos é super capitalista. Então, a Frida achava um pouco hipócrita do Diego querer ir para um país que só ia atrás de dinheiro e aí é muito louco, porque teve uma época que ele foi para os Estados Unidos e aí ele foi chamado para fazer o mural do Empire State, que é um dos magnatas dos Estados Unidos que tem mais dinheiro. E aí ele fez esse mural, só que ele colocou a Frida e ele também fez algumas coisas, algumas imagens que representavam o Partido Comunista. E o magnata lá não gostou. E o Diego falou que não ia trocar. Então, o que ele fez? Ele tirou o Diego de lá, demitiu o Diego e quebrou a parede inteira e foi tudo pro lixo. Toda a pintura do Diego foi jogada no lixo. Então, foi um baque muito grande pro Diego, ele ficou muito triste, mas ele não ia mudar o que ele via da história. Então, deixa eu ver aqui. Obras do Diego Rivera. Vou mostrar para vocês. Tem uma obra que ele pintou a Frida. Ele fez a Frida com uma arma e uma blusa do Partido Comunista. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, pra vocês darem uma olhada. Por exemplo, ó, vamos ver se dá para ver aqui. Aqui não vai abrir. Ó, esse é um dos murais do Diego. É bem intenso os murais dele, tem muita informação. Então, por exemplo, tem uma guerra acontecendo, eu não sei o que significa porque eu não estudei muito o Diego, mas eu sei que ele era muito bom em captar todas as informações e colocar tudo junto. Então, cada pedacinho de uma pessoa que está aparecendo é um pedaço de alguma parte da história. Deixa eu ver se eu acho. Mural. É esse mural que vocês estão vendo que foi destruído. Que o Rockefeller não gostou. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui eu achei. Tá meio embaçado, mas vocês vão conseguir ver. Ju, compartilha de novo a sua tela. Tá bom, pode deixar. Aqui, ó, porque quando eu amplio não aparece muito, mas dá pra ver aqui a Frida pegando uma arma na mão e com uma blusa do Partido Comunista com uma estrelinha aqui, ó. Ele colocou ela no mural. Aqui dá pra ver melhor, ó. Não, mas tá muito pequenininho. Tá, então vamos. Depois, se vocês quiserem ver mais alguma arte do Diego, eu mostro pra vocês. Tinha mais alguma pergunta? Lu? Isso, tá. Qualquer coisa que vocês quiserem ver também, vocês me avisam, tá? Eu posso até mostrar depois mais pinturas dela, depois que a gente terminar aqui. Agora eu vou compartilhar de novo o museu.
Aqui é uma das portas dando pro jardim dela. Quem gosta de jardim, estava mostrando os jardins antes da apresentação. E aqui... Opa, desculpa. Peraí, que é o meu cachorro, desculpa, gente. Aqui é o quarto dela de pintura. Então, ela pintava aqui. Ela tinha um quarto de dormir e um quarto de pintura. Esse aqui... Desculpa, gente. Esse aqui, quando ela faleceu, eles fizeram uma máscara mortuária dela. Então, esse aqui é o rostinho dela quando ela estava dormindo, depois quando ela faleceu. Esse é o quarto dela de pintar. Então, aqui, ó, você consegue ver que tinha um espelho em cima. Então, ela ficava se olhando no espelho e pintava. Se olhava no espelho, via também. Ela também pintava a cinta dela de gesso. Então, a cinta dela de gesso era cheia de flor, de várias outras coisas. Aqui nós temos a muleta dela, a muleta que ela andava. Eu acho que isso, quando ela começou a sair da cama, ela usava uma muleta. E aí aqui nós temos a perna dela, a perna prótese dela, né? E alguns livros, muitas flores e também os bordados na cama dela, que são lindos. Esse aqui também é uma encharpe dela, né? Um chale dela. Isso. Agora, dá pra ver aqui a cama. E aqui tem uma mortezinha também. Um bonequinho de morte. Tanto que essa cama, quando ela ficou doente, ela teve 3 exposições. Uma exposição nos Estados Unidos, duas exposições nos Estados Unidos, uma em Paris e outra no México. E a exposição do México dela foi antes dela falecer, muito próximo. E ela não podia sair da cama. Então, o que fizeram? Eles transportaram a cama dela num caminhão e levaram ela até a exposição. Então, é um dos momentos bem inesquecíveis dela, porque ela não queria perder o momento dela estar tendo uma exposição dentro da cidade dela. Porque era o sonho dela, ser reconhecida pela cultura dela. Ela não queria nem saber se ela fosse reconhecida pelos americanos, pelos franceses, ela não estava nem aí. Aí aqui nós temos o quarto dela de dormir. Aqui tem uma fotinho dela, não sei se vocês estão conseguindo ver a foto dela. Umas mortezinhas aqui em volta também. E aqui é onde ela está cremada. Ela foi cremada e ela está dentro de um sapinho pré-colombiano. Aqui dentro. E aqui nós temos a cinta dela, que ficava no corpo dela. E aí alguns livros, locais para ela guardar as coisas dela. E a cama dela também, com os bordadinhos e as rendas, que ela gostava muito. E aqui em cima tem até várias borboletinhas, um quadro de borboleta, que eu acho que ela gostava de acordar e ver as coisas em cima da cama dela. E aí em volta tem tudo escrito, aqui ó, Frida Kahlo e Diego Rivera estão nessa casa com a Can em 1953. Eu acho que é isso que eu não sei. Estou aprendendo espanhol agora. E aí aqui nós temos uma encharpe dela. E também ela colecionava bonequinhos. Ela gostava muito de bonequinhos. Então aqui tem bastante. Ela era muito colecionadora. Tem muita coisa aqui dentro da casa dela. E aí aqui a gente tem onde ela escutava música, umas cadeiras e algumas pinturas que não são dela. Mas essa pintura parece muito Diego Rivera aqui, ó. Parece muito ele. E aí aqui é o jardim, mais uma parte do jardim da casa dela. Aqui é a parte da janela que a gente tinha visto lá do outro lado. E aqui são as plantas dela. Também aqui tem muitas outras esculturas pré-colombianas. E
que era uma parte mais com artefatos dela. Ela guardava muitos artefatos e era um espaço de talvez ficar por aqui, mas não tinha cadeira nem nada, então... Aí aqui, nós temos uma pirâmide, que foi o Diego que mandou fazer. Ele queria fazer uma pirâmide, e ele fez essa pirâmide e colocou também vários artefatos pré-colombianos. Então, eles são muito dessa vibe da história deles, da cultura deles. E aí, aqui nessa parte, nós temos uma sala que tem, eu acho muito bonitinho, olha que bonitinho isso aqui, é o Diego e a Frida em forma de esqueleto, junto com o macaquinho dela, que é muito lindo, porque eles têm muitas lendas da morte, né, que você tem que sempre lembrar a pessoa para ela viver nesse mundo dos mortos. Então, é muito importante, é essencial ter fotos da família, todo ano ir no túmulo, levar comida, levar bebida, porque é o dia do ano que os mortos conseguem se alimentar, conseguem vir visitar a família. Aí aqui atrás tem até as fotos dele para você colocar a cabecinha, que a galera deve adorar. E aqui atrás é o local onde tem a exposição de roupas da Frida, porque depois de um tempo eles acabaram achando várias roupas dela dentro de um banheiro. E aí, com parceria da Vogue, eles fizeram uma exposição, que falam que é por tempo indeterminado, mas está desde 2012 lá, com diferentes roupas da Frida, uma mais linda que a outra, cheia de cor. E aí tem tudo lá, tem as roupas, tem as cintas dela, que ela tinha muitas cintas, tem os colares dela, que eram pesados, de pedra, tem o sapato, as flores que ela usava, é tudo muito bonito e cheio de história, porque ela pintava, mas ao mesmo tempo ela era muito boa em moda, na moda dela, e ela fazia penteados, então ela era uma arte ambulante. Aqui o jeito que ela trançava o cabelo dela, que demorava muito tempo para trançar o cabelo dela. E aí, ó, aqui são as roupas dela, que ela usava o colete, né, para segurar também a coluna dela. E é isso. Então, se vocês quiserem, eu posso mostrar algumas pinturas a mais que não tem no museu. E se vocês tiverem alguma pergunta também, para ver se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que não. E quando ela morreu, ela não queria voltar para a Terra. Ela falou, espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Porque ela sofreu tanto, tadinha, que algumas coisas ela conseguiu transformar toda a dor dela em coisas bonitas, mas o corpo dela não aguentava muita coisa. Então, a vida inteira ela se sentiu esmagada, dolorida. Então, não era uma vida muito confortável isso, né? Ela morreu dia 13 de julho de 1954. Ela desenvolveu uma pneumonia e ela acabou morrendo por pneumonia pulmonar, mas há relatos de que ela já tentava se matar às vezes com remédio, porque ela sofria muito, então ela tomava muito remédio para dor, essas coisas assim, mas não era a hora dela. Ela morreu com 47 anos e foi bem, mas ela também eu acho que o que deixou ela em paz para ela morrer foi a exposição dela, que ela fez no México. Que aí foi a última coisa, assim, que para ela, todo mundo fala, ela não foi muito reconhecida na vida dela. Geralmente, artistas são muito reconhecidos quando morrem. Naquela época era mais assim, né? Morria, o Van Gogh, por exemplo, ele nunca foi reconhecido depois que ele morreu, estourou tudo. Mas ela não queria ser reconhecida. Ela queria só mostrar
um pouco da cultura dela, que ela conseguia trazer através dos quadros dela, da cultura mexicana, porque antigamente era muito voltado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é isso, e a Europa também. As pessoas que queriam estudar arte, elas iam para a Europa para pegar um estilo europeu de pintura para poder trazer para os lugares. E ela não, ela pegou o estilo dela, que era feito do México, então era um estilo totalmente diferente. E muitos franceses olhavam e falavam, nossa, que incrível esse estilo, não consigo reproduzir esse estilo. Ela morreu bem nova, mas é porque as pessoas dos anos... Agora, a gente consegue viver mais, mas naquela época era muito difícil viver por muito tempo. Existiam pessoas que viviam, mas é que agora, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos remédios, a gente conseguiu prolongar mais a vida. Mas as pessoas morriam muito cedo naquela época. Mais alguma pergunta, gente? Vocês querem ver mais alguns quadros? Ver fotos dela? Alguma coisa assim? Do imaginário de vocês? Se vocês gostaram. Oi. Tem alguma foto, desculpe, tem algum quadro que foi considerado obra-prima dela? Então, tem um quadro que é muito famoso, vou pegar para você, que foi o maior quadro que ela escreveu, que ela desenhou, né? Que chama As Duas Fridas. Ele é lindo. Deixa eu pegar aqui. Isso, vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Que é o das Duas Fridas. Que é ela representando a doença dela e ela. Era como se ela estivesse sempre com ela mesma. E também tem a parte do céu, que ela gostava muito de usar azul, porque representava a tristeza dela. E esse é um dos quadros mais famosos dela. Deixa eu ver aqui. Tem um quadro que eu gosto muito, que é esse aqui, é o Diego Diego em minha cabeça. É alguma coisa assim que se fala. Porque ela amava muito ele, né? Mas ele fazia ela sofrer, às vezes, por causa das traições, né? E aí, tem um quadro dela chorando e o Diego na cabeça dela, que é muito transcendental esse quadro, porque ele até tem um terceiro olho. E é muito incrível, porque ela se pinta, o jeito que ela se pinta é realmente muito lindo. É muito expressivo tudo que ela pintou na vida dela. Deixa eu ver aqui. Vou conseguir mostrar mais para vocês aqui. Sim, Mercedes, a Frida, ela hoje em dia, ela é um símbolo pra gente, na verdade, da vida inteira, né? Ela é um símbolo de liberdade sexual, de feminismo, porque ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela fazia as coisas do jeito que ela queria, que ela podia, e ela lutava pelos seus ideais, porque naquela época, nos anos 20, as mulheres eram muito oprimidas. E ela conseguiu passar por um processo de que, às vezes, ela também se vestia de homem, que era uma coisa que chocava todo mundo. E mesmo assim, as pessoas admiravam muito ela, porque ela tinha um jeito incrível de pensar, porque ela estudava muito, ela tinha um jeito de... Opa, perdi aqui o quadro. Ela tinha um jeito de ver as coisas muito diferente. Vou compartilhar essa tela aqui para mostrar para vocês algumas telas. Eu não sei o nome delas, mas aí eu vou explicando aqui um pouco.
Aqui é a foto do veado lá que eu mostrei pra vocês, que é ela. Estava se sentindo muito ferida por todas as feridas que ela passou na vida dela, então ela se representou como se fosse um veado que tinha sido quase abatido, né? Aqui nós temos uma pintura que é ela segurando o Diego Rivera. Não tá carregando, peraí. Como se fosse um bebê. E aqui tem a Mãe Terra, muitos jeitos, assim, que tem que ser estudado, porque é muito pequeno detalhe do que ela pensava. Mas, assim, ó, eu gosto desses quadros, assim, que ela pinta os pássaros, são lindos esses quadros. Que ela também tem com o macaquinho dela. Esse aqui é uma do macaco e do gato dela, que tem uma foto maior. Mas o rosto dela, do jeito que ela pinta o rosto dela, é muito lindo. Ó, aí aqui, ó, ela tá com umas raízes no pescoço e ela tem um beija-flor também como se fosse um colar, o macaquinho dela. Ela sempre com as fitas diferentes no cabelo. Aqui é uma obra dela que foi julgada como surrealismo, que é ela nascendo como uma árvore mesmo, tipo, como se fosse as raízes crescendo nela. E, na verdade, era um significado dela, o que estava acontecendo com ela no momento. E esse aqui é um dos mais emblemáticos, que é a coluna partida, que foi o quadro mais doloroso dela, porque foi na época que ela quebrou a coluna dela, todo o corpo dela, então ela teve que ficar quase 3 anos paralisada, sem mexer o corpo, e ela sentia como se tivesse pregos no corpo inteiro dela. Ela sofreu muito, fez muitas cirurgias, tanto que o pai dela não conseguiu, ele quase faliu, né, de tanto pagar cirurgia para ela. E aí, na época que ela conheceu o Diego, o pai dela falou que, tipo, vocês têm que me ajudar a pagar a casa, tanto que aí o Diego começou a pagar a Casa Azul, e também alguns débitos que tinham de cirurgias passadas, porque senão o pai dela ia realmente falir. E aqui, ó, é ela pintando a coluna, a prótese dela, né, o gesso, que ela estava sempre pintando. Aqui nós temos ela com uma escultura pré-colombiana. Então, não, Silvestre, ela não veio de uma família rica. O pai dela fazia fotos, então, como naquela época era muito novo, foto, ele conseguia tirar um dinheiro bom, porque, como ele era da Alemanha, o pai dele mandou para ele algumas câmeras que ele poderia trabalhar com foto. Então, ele tirava foto de muita gente. Geralmente, quando as pessoas morriam, era muito importante tirar foto da pessoa, quando a pessoa morreu, para guardar a foto. Então, ele tirava muitas fotos, assim, para as pessoas. E aí, assim foi. Aqui ela pintando com o Diego. Aqui ela pintando o retrato dela com o macaco e ela era muito... Ela é muito bonita, mas ela era diferente. Isso que era muito difícil ser diferente nos anos 20. Então, ela foi alguém que, hoje em dia, é uma representação de muita luta. Aqui tem um quadro aqui, ó, que ela se vestiu de homem, e quando o Diego traiu ela, com a irmã dela, foi o fim da picada, ela cortou todo o cabelo dela, e aí essa foto da representação do corte e do terno, e aí ela alugou um apartamento no México e começou a pintar coisas que eram diferentes da dor dela, era mais notícias que ela via no noticiário. Aqui nós temos uma obra, ó, dela deitada e a morte em cima dela, que ela esperava muito por isso, e ela dizia que a morte estava sempre com ela. Então, tem muita coisa, assim, tem algum quadro da mãe dela? Tem, deixa eu achar aqui.
E não, por exemplo, tem esse aqui que é, por exemplo, ela pequenininha, a mãe dela e o pai dela no meio. E aí os avós em cima. E aí dá pra você ver que aqui embaixo tem a casa azul. Ela pintou a casa azul, ela crescendo e os pais dela em volta. Essa aqui é a irmã dela, Cristina, que traiu com o marido dela. Ela apreciava muito a Cristina, ela tinha um grande amor, ela era a irmã mais conectada que ela tinha, e isso foi realmente uma traição muito grande. Aqui nós também temos uma foto que a Frida, ela foi amamentada por uma indígena, porque a mãe dela não estava conseguindo produzir leite por causa de uma doença. Então, ela mostra muito isso, do orgulho que ela tem das raízes dela, de também ter sido amamentada por uma pessoa da cultura dela. Mais alguma dúvida ou alguma curiosidade que vocês queiram saber dela? Ela tem muitos quadros. Sim. Quando, não sei se é possível, não sei. Por exemplo, nós estamos conhecendo a Frida, pelo menos eu estou conhecendo a Frida agora, e os quadros dela, dá para se perceber que são extremamente simbólicos. Você teria alguma literatura, uma ou duas, para iniciantes, para que a gente pudesse conhecer melhor as pinturas dela? Algum livro para recomendar? Digamos assim, alguma fonte que você possa nos indicar. Não precisa ser necessariamente livro, mas normalmente são livros, eu entendo. Não, assim, porque eu tô lendo uma biografia dela de 600 páginas. Então, por isso mesmo. Mas eu não quero conhecer a vida dela, né? Porque você deu um esboço, Mas, por exemplo, conhecer alguns quadros, porque os quadros praticamente refletem a ela, né? Então, acho que seria interessante conhecer algumas simbologias. A gente viu, por exemplo, das ramas, as raízes, dá a impressão que ela está conectada à natureza, não necessariamente só à cultura, mas ligada virtualmente à natureza, parece-me. Sim, se houver possibilidade, hein? Veja, não é uma obrigação, se houver possibilidade. Não, então, aqui eu não tenho, mas o que eu posso fazer, eu posso pesquisar e depois a Luísa pode mandar um link para todos vocês, para, se for possível, para vocês estarem, eu vou dar mais uma pesquisada e como eu peguei tudo do livro dela, mas existem sim lugares e fontes na internet que mostram e explicam detalhadamente o que cada quadro e em que contexto da vida que ela desenhou isso. Isso é muito importante. É que eu não sei muito, porque eu ainda estou lendo a biografia dela e eu estudei mais a parte do museu. Mas sim, é muito importante porque a obra dela é a vida dela. É cada pedacinho dela. É muito importante saber disso. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Queria poder explicar mais, mas às vezes eu não consigo, no momento, explicar. Mas eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma pergunta ou quiser conversar comigo, eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a Frida. Primeiro, eu gostaria de agradecer, não sei se é das colegas, mas em meu nome, eu sei que é dia dos professores, mas independentemente disso, muito obrigada pelo seu acervo de conhecimento. Eu sei que o patrimônio dela é imenso, mas você fez um bom esboço, assim, deu assim, sabe, água na boca. Agora eu quero conhecer a Frida. Muito obrigada, muito mesmo. Desculpe, como eu comecei mais um pouquinho tarde, eu esqueci, eu não sei o seu nome. Meu nome é Juliana. Juliana, muito obrigada e parabéns. Eu fico aguardando, tá? Um abraço. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Conheço a Frida, tem um filme muito bonito, que é o filme da Frida. Ele é novo, ele foi feito pela Selma Rim. É muito legal de ver esse filme, se vocês conseguirem achar. Ele é muito incrível. E também, se vocês quiserem ver alguma coisa sobre a vida dela, tem um documentário
feito pela TV Cultura. No YouTube, se você colocar Vida e Morte de Frida Kahlo, vai aparecer. E aí, ele é de 40 minutinhos, ele conta a história da Frida, algumas fotos, então você consegue ver e imaginar como é que foi, basicamente, essa trajetória dela durante a vida dela, tá bom? E aí, logo mais, eu acho uma fonte e eu mando para a Luísa. Eu gostaria muito de parabenizar você e toda a equipe, porque, poxa, que trabalhão deu tudo isso, quanto estudo, quanto tempo, não é? Então, a minha eterna gratidão, parabéns, e continue sempre assim, muito sucesso. Muito obrigada. De coração, obrigada, gente. Muito feliz. É isso, Lu. Vou passar para você, Lu, tá? Obrigada, Ju. Foi muito legal ver mais um pouco da história. É interessante ver também, né, que uma das coisas que ela mais mostra é que ela não representa total feminilidade. Isso é muito incrível para a época, tanto que uma das coisas que mais marca é a sobrancelha dela, que todo mundo sempre vê. Então, é muito interessante o jeito que ela retrata as coisas. Obrigada por ter passado toda essa experiência pra gente. Obrigada, eu agradeço também, foi ótimo, foi muito bom, parecia que nós estávamos lá no museu mesmo. Eu também adorei, vocês estão de parabéns. Depois da pandemia, a gente pode ir para lá, vamos para o México. Gente, eu quero... Bom, fiquem à vontade para se manifestar aí. Não estou querendo encerrar, não. Só aproveitando a deixa aí para agradecer também a Juliana, a Luísa pela condução e a Juliana pela mediação, pela apresentação. Foi muito bacana. Juliana, você ou foi aluna da professora Ana Maria? Sim, a professora Ana Maria é a minha melhor professora. Ela que mediou esse estudo comigo, né, do Museu da Frida, que a gente fez nas férias, e agora ela está na Europa, né, mas a gente conversa muito. Ah, que legal. Aliás, eu vi no Facebook que hoje é aniversário dela, ela foi minha aluna na graduação. Ai, que incrível! Não, na pós-graduação, acho. Já nem lembro mais, já faz tempo. Mas muito legal. Bom, parabéns. O pessoal está pedindo aí, né, mais algumas referências. Você falou do filme da Frida, que eu estava lembrando também, que é bem interessante, né? Assim, é ficção, então claro que tem, né, uma coisa... Tem elementos biográficos, mas também tem uma parte inventada, enfim. Mas acho que vale a pena, acho que é uma dica legal mesmo, né? Eu vi faz muitos anos, até queria rever. Agora, teve uma peça que estreou no ano passado, e ia ter agora de novo esse ano, mas aí, por causa do fechamento dos teatros, né, não aconteceu. Eu cheguei a ver em dezembro, acho. Eu vou colar aqui o link no chat para vocês, depois a gente pode mandar por e-mail também. O Sesc acabou passando, né, vários shows e peças também, depois começou com a parte de teatro pelo YouTube. E eu colei aí no link, né, teve um monólogo dessa atriz chamada Cristiane Trisserri, que interpretou a Frida. E, assim, eu não vi o vídeo, eu vi a peça no teatro ainda aqui em Santana, no fim do ano passado. É sensacional, gente, assim, se vocês puderem ver, não sei se a Ju chegou a assistir, com certeza vai enriquecer aí o teu conhecimento sobre o tema. Também, de novo, né, também é uma obra de ficção, mas tem... Ah, legal, a Juliana colou aí o link do documentário da cultura, né? Então, assim, mas essa peça é bem bacana, assim, a atriz representou, assim, de uma forma, assim, intensa, né, como a gente viu pela apresentação da Juliana, que era a Frida, né? Tanto que quando vocês tentarem acessar, vai ter uma mensagem dizendo que tem ali um conteúdo impróprio, alguma coisa assim, porque acho que tem palavrão, se eu não me engano, né, na peça. Não tem, acho que não tem nudez, assim, não tem, é um monólogo, não tem nada de muito chocante, não, vocês podem assistir sem medo. Mas ela, né, pelo que a gente sabe, pelo que a gente vê de informação, ela tinha de fato, ela teve uma vida muito intensa, e essas obras retratam, né, essa intensidade dela, então ficam aí como recomendações, tá? A peça do Sesc e o documentário que a Juliana passou.
Ju, obrigado de novo, viu? Depois eu posso fazer um compilado de todas as dicas da Ju e eu mando bonitinho no WhatsApp. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade. Eu fico muito feliz que a minha professora acreditou em mim e agora está todo mundo me dando essa oportunidade. E eu sempre quis trabalhar com museu, então eu já estou trilhando esse caminho. Mas muito obrigada, gente, de coração. Obrigada. Gente, obrigado. Ju, a gente que agradece. Só repassando umas mensagens que mandaram no grupo, estavam super elogiando você, falando que adoraram a apresentação e adoraram tudo. Foi excelente, a gente adorou. Eu só queria pedir desculpa para o pessoal, que a gente teve um erro no link. Eu sei que alguns tiveram aí alguns probleminhas para entrar, mas faz parte, assim como vocês, a gente também está aprendendo, a gente também tem erros que não cabem a gente, às vezes é problema da plataforma, enfim. Mas eu acredito que deu tudo certo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Nossa primeira visita internacional aí, olha só. Enfim, a gente sempre faz essas visitas para inspirar vocês, para quem tiver possibilidade, para quem quiser estudar mais, é muito, muito interessante, é bem legal. E espero que vocês tenham gostado e estejam preparados para a nossa próxima visita também. E não saiam ainda, vamos tentar fazer a nossa selfie de novo, porque alguns não saíram. Vamos, abram as câmeras, quem puder, e quem puder dar print também, porque às vezes o que aparece para mim não aparece para vocês, aí vocês dão print e mandam no grupo, para sair o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Sim. Então abram as câmeras aí, que eu vou fazer o X da foto já já. Estão prontos? Estão abrindo? Sim. Vamos lá. X. X. Prontinho. Obrigado, gente. Até daqui 15 dias. Obrigada, professora. Parabéns a todos da equipe. Obrigada a todos, gente.